Olá para você que está ligado na Rádio Fortaleza FM, começando aqui o primeiro Foca no Esporte, um programa esportivo de iniciativa do projeto Os Focas. Por falar em projetos, se você ainda não nos segue nas redes sociais, então já está na hora. No Facebook, Projeto Os Focas, no YouTube e no Instagram, Os Focas. Foca aqui que hoje o papo é sobre Copa do Mundo. Meu nome é Lucas Paibe, junto comigo aqui na mesa estão os comentaristas de hoje, o Matheus Costa. Fala, Lucão. Leonardo Leal, o João Marcos infelizmente faltou hoje. E eu queria dar as boas-vindas para os novos integrantes do projeto, Francisco, Vitor e Felipe Paiva, que estão aqui para incrementar um pouco nesse projeto. Então, uma coisa que todo torcedor espera, ansioso, é a convocação dos jogadores para a seleção, ainda mais numa Copa do Mundo. A lista dos jogadores da seleção brasileira saiu no dia 14 desse mês, maio, e alguns torcedores aprovaram e outros não. Começando com o Matheus, eu queria que tu falasse um pouco a respeito dessa convocação. É boa, é ruim, é péssima? Cara, ela tem o mesmo espírito daquela Copa de 2010, sabe? Tipo assim, leva o Ronaldinho, leva o Ronaldo, leva o Adriano, sabe? Acho que não tem tantos craques assim, sabe? O cara de referência do Brasil hoje em dia, acho que é o Neymar, o Paulinho e quem mais vocês poderiam dizer aí? Eu colocaria o Douglas Costa. O Douglas Costa também. Pra mim é uma promessa, né? Já é. Promessa. Eu colocaria também o Marcelo, né? Que hoje o Marcelo tá em ascensão. O Marcelo é um dos melhores laterais do mundo. Casimiro cresceu muito também, depois justamente do São Paulo. Exatamente. O São Paulo ele tem aquela coisa, né, de libera o jogador e ele cresce lá fora. Francisco, uma pergunta para ti agora. Eu, olhando a lista de convocados, eu percebi que 98% dos convocados são estrangeiros, ou são brasileiros que jogam fora. O que isso fala a respeito do futebol brasileiro? Porque não tem os olhos. Os olhos para olhar para dentro de casa. Pega mais de fora por conta que lá fora eles são titulares e são os melhores. Mas, por exemplo, tu não acha que o mercado lá fora tá melhor do que aqui dentro? Tá. O mercado do futebol, lá do esporte? fora, sem sombra de dúvidas, é altamente superior. O que tu acha, Matheus? Tá muito superior lá, né? Tanto porque os campos de treinamento, eles são muito maiores a... O que eles dispõem de, como eu falaria, de CT, sabe? É muito maior. Estrutura. Também acho que o que se compara seria o da Gávea, que é do Flamengo, e o do São Paulo. E o do São Paulo e do Corinthians. O que tu acha, Felipe, sobre esse número imenso de jogadores vindo de fora? Olha, eu acho que brasileiros hoje em dia, a probabilidade para o jogador jogar uma Copa do Mundo, ele tem que se destacar na Europa. Antigamente a gente não via isso, né? Se você pegar a época de Garrincha, de Pelé, era tudo aqui do futebol brasileiro. Zico também. Então hoje até o Careca, né? Hoje os melhores jogadores do mundo estão na Europa. Estão na Europa. Eu queria fazer justamente um contraponto a respeito de alguns jogadores, né? Que levaram. Eu acho que o Pedro Jeromel, para mim, já era para ter ido, né? Assim, para essa Copa. Eu acho que de todos, Pedro Jeromel foi talvez o nome certo, com todo respeito à entrada do Fagner, né, de última hora, né, porque o Daniel Alves machucou, né, a gente sabe disso, e o Fagner, porque assim, ao meu ver, ele observa em termos de alguns jogos decisivos, ele tem um temperamento ainda muito explosivo, não sei se todos vão concordar, mas fica a dica, né. O Fagner que é do Corinthians, o lateral direito, para mim é um bom jogador, mas certamente, em termos de preparo psicológico, ele ainda falta desejar. Você como técnico não colocaria ele numa Copa do Mundo? Se fosse como técnico, eu talvez não levaria ele. Talvez, para mim, outro destaque... Mas tu não acha que ele com esse temperamento talvez tenha sido assim, uma estratégia do Tite? Não, é uma estratégia não só, porque ele também confia no Fagner, né? Se você for avaliar, vocês não avaliam, ele tem a confiança do treinador, então isso faz diferença. Quando o Tite conhece o Fagner, foi campeão com ele com a Libertadores, né? Então você vê que... Ele já tem uma experiência. Ele tem uma experiência, né? Campeão brasileiro. Vitor, tu tem algum nome que tu não colocaria nessa lista de convocados para a Copa? Algum nome que tu não poria de jeito nenhum? Não, pra mim eu não... Então todos ali são... Tá na faixa ali. Nota 7 pra alguns. Acho que... No mínimo 7? No mínimo 7. A gente vai esperar. O que tu acha, Matheus? Acho que eu não levaria de novo o Thiago Silva, cara. Porque, tipo assim, ele é o xerifão lá da zaga e coisa assim, mas só que... Você lembra da Copa de 2014? Tava tendo aqueles pênaltis e o cara tava chorando, mano. O cara é o capitão da seleção brasileira, tava chorando nos pênaltis. Você nunca ia ver o Dunga chorar no final da Copa de 94, entendeu? Isso que você falou faz, assim, toda a diferença, porque a gente pega a Copa América de 2015.
O Brasil foi eliminado pelo Paraguai, Nos pênaltis. né? E ele foi um dos jogadores determinantes, que causou também. Lembra o pênalti? Sim, sim. Né? lembro. Que ele subiu, a carga dele por trás e fez a falta. Pra mim nem era pra ter feito a falta, porque talvez ele naquele lance não sairia o gol do Paraguai, então foi uma falta. Eu acho que custou a vaga, né? Que custou a vaga. O Neymar foi convocado, ele era com certeza um dos primeiros nomes, na verdade. Talvez um dos erros do Dunga na Copa passada tenha sido que ele transformou o Neymar num símbolo muito grande, e depois, quando o Neymar se ferrou, quando ele... Foi o Filipão. Filipão. Aqui em casa. Filipão. Quando o Filipão fez isso com o Neymar, quando ele pôs ele nesse pódio todo e depois ele não pôde mais contar com aquele símbolo que ele tinha criado, o time se desmotivou muito e acabou naquele fiasco que foi. Tu acha que nessa Copa esse risco ele existe, Felipe? Olha, eu acho assim, que o Brasil na Copa passada, ele ainda não estava pronto. Porque se você pegar jogadores como Felipe Coutinho, como o William, como Roberto Firmino, eles ainda não estavam vivendo o auge que eles estão vivendo hoje em seus clubes, né, da Auge Europa. em que sentido? Auge em que sentido? Em termos de jogar bola, de chamar a responsabilidade. Em maturidade também de maturidade, de chamar a responsabilidade. Certo. Porque se você pegar hoje, sábado, o Firmino joga uma final de Liga dos Campeões, jogando em alto nível, né? Se você pegar o William, a temporada que o William vem fazendo, o William evoluiu em quê? Em questão de individualidade. Em certos jogos do Chelsea, quem decidia era o William, né? Felipe Coutinho começou bem a temporada, teve aquela irregularidade, mas voltou de novo. E voltou jogando bola. Aí foi até pro Barcelona, né? Foi contratado. E uma coisa que me chama mais atenção é que no Tite foi que ele conseguiu resgatar o futebol do Paulinho, né? Se hoje o Tite não tivesse cravado o Paulinho na seleção brasileira, hoje o Paulinho estava, acho que no fundo do poço, podia-se assim dizer. Porque é jogador de confiança. Eu acho que o jogador de confiança do Tite se chama Paulinho. Exato. Eu não coloco nem o Neymar, não, mas o jogador de confiança do Tite se chama Paulinho. O que tu acha, Francisco? Tudo que o Felipe falou, eu assino embaixo. Ele já falou o que eu ia falar. Sério? Sério. E aí, Leonardo? Também assina embaixo também, né? Matheus, alguma coisa a acrescentar? O Paulinho e o próprio Cássio, né? Mas acho que o Cássio ainda não entra assim. Ele vai ficar como segundo goleiro, quem vai ser o primeiro vai ser o Alisson mesmo, né? Pra mim, o Alisson de Roma, terceiro né? goleiro vai ser o Cássio, com todo respeito. Todo respeito mesmo. Mas assim, o Cássio hoje, ele só não é titular da seleção porque o Tite não bancou ele como primeiro goleiro. Porque desde a época que o Tite assumiu a seleção, se ele banca o Cássio como titular, hoje o Cássio é um grande goleiro da seleção brasileira. Mas também assim, né? Porque ele não queria zoar o Corinthians, né? Quando ele saiu pra treinar a seleção, ele não queria levar o Cássio, porque o Cássio estava em grande sessão no Corinthians e ia zoar o time todo, Mas tu entendeu? acha que isso é motivo suficiente? Cara, eu acho... Pra você não ter um bom goleiro? Assim? Acho que é mais por causa de respeito, sabe? Entendo. Muito se aponta a respeito da diferença entre os técnicos, o atual, o Tite, e o antigo Dunga. E tão importante quanto o número de bons jogadores é o treinamento que o time recebe. E para isso é necessário um bom técnico. Quando se trata de desempenho, os números não mentem, não é verdade? Então, eu queria passar a bola agora para o Leonardo e perguntar, em comparação ao técnico anterior, que é o Dunga, o Tite está se saindo melhor ou nem tanto? É assim, né? A minha análise, sim, né? Porque se você for analisar os números de jogos do Tite em relação ao Dunga, em jogos oficiais, o Tite tem um melhor aproveitamento, que é em torno de 90%, né? Porque a primeira derrota dele foi justamente para a Argentina no ano passado, em junho, né? Que ele fez uma excursão lá na Austrália e perdeu para a Argentina com o gol foi de Mercado, né? Ele não conhece, Mercado jogou no River, não sei agora em qual time ele está jogando, né? Mas para mim, ali foi também um teste, se a gente for avaliar, né, aquela seleção do Tite, aqueles jogadores que estavam jogando aquele amistoso.
Inclusive, o Tyson ali estreou, né? Se vocês forem avaliar, o Tyson fez a sua estreia naquele amistoso. O Diego Souza também, parece, também jogou. Francisco. E o Léo falou no tocante retrospecto, né? O ex-treinador. O treinador era o Dunga. O Dunga assumiu logo após o fiasco da Copa do Mundo de 2014, no lugar do Filipão. Foram 11 vitórias consecutivas. Ele veio perder para a Colômbia na Copa América de 2015, que foi lá no Chile. A Copa América de 2015 foi um fiasco. Isso a gente comentou antes, né? Discutiu. Mas fizeram uma espécie de um torneio especial do mesmo nome, no mesmo formato, que o Brasil ficou fora. Foi, Léo? Foi, a Copa América Centenário. Centenário, 2016. O Brasil foi uma das piores atuações no torneio. Não ficou de fora desde 87. Você pode culpar exclusivamente o técnico por esse fiasco? Ele foi o carro-chefe, um dos, né? Sim. Porque o Brasil começou jogando com o Haiti, uma goleada de 7-1. Aí depois empatou com a Colômbia, não foi? Aí depois, na hora do pega pra capar, perdeu pro Chile. O Peru, quer dizer. Isso aí culminou a torta e a direita. E isso a gente vai para as eliminatórias. Que o Brasil estava fora da zona de classificação, era o 6º lugar. E falando que o Francisco, ele pontou uma coisa interessante, né? A respeito desse jogo contra o Peru. É curioso, porque eu lembro do pênalti também. Engraçado que teve um pênalti que o árbitro marcou, né? Polêmico. Foi polêmico, né? Até hoje ainda é indiscutível se ali foi pênalti ou não. Porque talvez se não houvesse aquele pênalti, eu não sei se o Brasil seria eliminado, né? Da Copa América. A Copa América. Matheus, o que tu acha da transição do Dunga pro Tite? Cara, acho que só levou a moral do time, né? Porque quando o Brasil levou aquele 7-1 da Alemanha, aí perdeu aquele jogo 3º lugar contra a Holanda, né? Ficou descrente. Aí o povo, acho que ele ficou um pouco descrente da seleção, sabe? Aí colocaram o Dunga pra ver se ela levantava a moral, mas só fez baixar mais. Mas você não acha que o Dunga, ele foi muito pressionado como técnico que tinha a responsabilidade de erguer o time pra cima de novo? Com toda certeza, com toda certeza. certeza. E assim, ele não conseguiu suportar a carga disso, a carga dessa responsabilidade, né? Cara, a gente pode ver assim que o Dunga, quando ele foi pra Copa de 2010, a CBF largou ele sozinho no país que ele não sabia como é que era, jogou ele sozinho com aqueles jogadores lá que estavam literalmente abertos, sabe? Ele tinha os caras de confiança, mas ele não tinha em quem se apoiar, entendeu? E esse mesmo caso, depois da Copa de 2014, foi o que aconteceu. Ele não tinha aqueles jogadores que tinha na Copa de 2010, ele foi pegar outros novos e não conseguiu se apoiar nos caras. E como disse o Felipe também, eram jogadores que ainda não tinham uma certa maturidade de campo. Exatamente. Você estavam jogando pela primeira vez ali. Por exemplo, eu considero, né, o Hulk, né, o incrível Hulk, né, com todo respeito, que ele era conhecido porque ele é forte, né, e as pessoas... Ele só não é verde. Só não é verde, né? Nossa. E aí, ele que jogava no Zenit, né? Ele jogava no Zenit nessa época, o incrível Hulk. Quer dizer, o Hulk, né? Pernambucano. Pernambucano, exatamente. E aí também gerou uma expectativa dele, porque ele vinha uma grande fase no Zenit. Mas na Copa, eu acho que ele sumiu, vamos dizer assim. Não jogou. O Fred também, né? Considerado de Cone. Pagou. Né? Cone. Nunca esperava de gols dele, né? Felipe, a respeito dessa transição Dunga-Tite, o que tu acha? O que tu tem para falar a respeito? Olha, eu acho que o Dunga, ele deu um trabalho, né? Continuou um trabalho do Filipão, né? Na Copa do Mundo, do fracasso que aconteceu. E desde essa entrada do Dunga, o Brasil já tinha uma base. Só o que acontecia? Tinha jogadores, né, que não gostavam do Dunga e faziam corpo mole. O caso disso foi que o que o Dunga fez? Ele quase acaba com a carreira do Marcelo na seleção brasileira, deixando o Marcelo de fora. Onde ele convocava o Felipe Luiz e eu acho que o Alexandro. Da base do Santos. Né? Todo mundo pedindo o Marcelo. Por que o Marcelo tá fora da seleção? Né? Não chegou a idade ainda do Marcelo se aposentar da seleção, jogando em alto nível no Real Madrid. Então eu acho que essa transição do Filipão para o Dunga, o Brasil já estava com uma base boa. E dessa do Dunga pro Tite,
Aí é que foi melhorar mesmo. Por que o Brasil estava precisando? O Brasil estava precisando de um paizão. Né? Assim que a gente chama de um paizão. Que todo mundo jogasse, desse a vida em campo. E é o que está acontecendo com o Brasil hoje. Você vê que não falta garra. Mas também, assim, a pressão no Tite não é a mesma que era no Dunga. Não, é totalmente diferente. Sim. Né? Porque o cenário mudou. O cenário mudou totalmente, porque o Tite, né? O Tite, ele conquistou vários títulos pelo Corinthians, né? Mundial pelo Corinthians. Então, eu gosto até de comentar que uma das melhores coletivas que eu acho é a do Tite. Porque ele transmite uma confiança. A gente vê que as palavras deles claras, né? E todo jogador, eu acho que todo jogador nessa Copa do Mundo, eu acho que vai dar o seu máximo. Porque o Tite, até agora, ele é um dos técnicos mais preparados, para assumir a seleção brasileira, pelo que ele fez no Corinthians, né? É até interessante o que você disse, que na época que o Dunga ia assumir, o favorito já era o Tite. Não sei por que não foi na época. Não, foi antes questão do de Dunga política, assumir, né? Antes do Dunga assumir. Justamente pela segunda passagem. Uma questão de política da CBF, botou o Dunga e deu no que deu. E eu quero, assim, trazer outros números, né? Em relação ao Brasil. O aproveitamento da seleção brasileira nas eliminatórias é surpreendente, né? Se vocês forem avaliar, foram 11 jogos, só para se ter uma ideia, e não perdeu nenhum. Ele teve só 2 empates em sequência, tá? Justamente diante da Colômbia, e também da Bolívia, né? Esse foi o 10º jogo, o 11º na altitude La Paz. Inclusive, esse jogo 0-0, fraquíssimo, um jogo pífio, vou até dizer, porque foi um jogo sem emoções, o Brasil pressionando, martelando para fazer o gol. E o goleiro da Bolívia salvou tudo, né? Impressionante. Aí, outro dado também interessante. O Tite tem o melhor aproveitamento entre todos os 32 treinadores que vão estar na Copa, tá? Detalhe também. Francisco. Pois é, e quando o Tite assumiu, ele assumiu na desenrolar da 6ª rodada. O Brasil estava fora, como eu ressaltei anteriormente. E de 18 pontos, o Brasil só conquistou 6. Já era descrente, já era taxado como fora da Copa. E de desclassificado passou a ser a primeira nação classificada para o Mundial. Exatamente contra no jogo contra o Paraguai. Paraguai em 2-2. Isso mesmo. Então, os 2 próximos jogos, que vão ser contra a Croácia no dia 3 de junho, próximo mês, e contra a Áustria no dia 10 de junho, também próximo mês. Vão ser jogos... O que vocês acham? Leonardo, vão ser jogos fáceis para o Brasil ou ele vai ter alguma dificuldade? Esse é um ponto muito interessante, até para ser avaliado, em relações contra europeias, seleções europeias. O Brasil, com todo respeito, se alguém for discordar, mas vale, né, as críticas, respeito o seguinte: o Brasil contra as seleções europeias sofre muito em relação ao sistema quando é bem fechado. Se vocês forem avaliar contra a Inglaterra, né, aquele jogo que o Brasil foi bem melhor, com todo respeito. Mas o Brasil teve dificuldade de furar a retranca. E a Inglaterra que não tinha nem o time principal. Imagina só. Aí a gente já pensa assim na Copa. E a Copa, as seleções europeias certamente vão tentar neutralizar os jogadores do Brasil, né? Francisco, Croácia e Áustria são desafios para o Brasil? É um desafio e também serve como teste, um laboratório. Um termômetro do time. Um termômetro, Ele ligar assim um sinal para ver a estreia dele no Mundial, né? Matheus. Testar novas formações, assim, né? Também. Testar novas formações. E ter um pouquinho de cuidado também. Exato. E assim, quando eu tava... Só voltando na linha de raciocínio, você deve me cortou, todo respeito. Essas seleções europeias. Aí o Brasil venceu da Alemanha, né? O outro jogo, bem interessante, equilibrado no primeiro tempo. Mas o segundo tempo da Alemanha é muito interessante. A Alemanha pressionou, só não fez o gol porque os jogadores também não tiveram uma noite feliz, né? Inclusive, Felipe, por favor. Teste. Só pegando aqui o raciocínio aqui do Leonardo, ele falou muito dessas seleções europeias em termos de quando o Brasil pega essas seleções europeias, o esquema tático dessas seleções de vir mais fechadas. É aí que eu sempre digo, o Brasil hoje, ele tem uma linha de frente muito boa, né? Se a gente for avaliar
mobilidade em campo, porque se você pegar Neymar, Coutinho, Willian e Gabriel Jesus, são 4 jogadores de mobilidade. Então aí é que vem o individualismo. Apareceu o individualismo para tentar sair dessa forte marcação europeia. E eu acho que esses 2 amistosos vai ser mais um teste mesmo para o Brasil, que eu vejo o Brasil já preparado para a Copa. Eu também acho. Já vejo o Brasil preparado, né? Os próximos jogos, os jogos que vão valer alguma coisa, os jogos que já vão... A Copa já. A Copa já, exatamente. Qual as chances do Brasil ganhar a Copa, Leonardo, na tua opinião? Assim, eu não gosto de criar expectativa logo, né? Porque a gente tem que avaliar primeiro os jogos do Brasil. De acordo com os números. De acordo com os números e também, assim, de acordo com... O Brasil vai se comportar nessa Copa, na fase de grupos também, né? Porque a Copa de 2014, o Brasil era o favorito. E deu no que deu. E deu o que deu. O primeiro jogo do Brasil tava tenso, né? O Brasil Brasil... Foi logo 1x0, levou foi logo 1x0, 1x0. pois é. Gol contra logo. Croácia, né? Pois é, se você for analisar. Aí teve o jogo contra a seleção de Camarões, né? Que foi outro tenso. Foi. O jogo foi em Brasília, né? No estádio Mané Garrincha, né? O Brasil, Nacional. Estádio Nacional. Então vocês avaliam. E depois... Não, me falha a memória, teve o Japão, né? Foi contra o Japão, Camarões foi o último jogo. Foi fase de grupo. Não, eu tô falando na fase de grupo, né? Justamente. Então, o Brasil teve, assim, um pouco de ansiedade. E eu acho que não é bom pro Brasil transferir essa ansiedade logo durante os jogos. O Brasil vai ter que se colocar numa condição de favorito, eu coloco. Porque tem seleções que a gente pode tirar aproveito. Assim, a meu ver, que pode brigar. A França está com uma base boa. Ela pode chegar. Não é favorita, mas pode. E eu vejo a Alemanha. Sobre o futuro do Brasil na Copa, o que tu acha, Matheus? Sinceramente, acho que beira ali as semifinais, as quartas. Acho Ele que não chega até o final. Não. Por quê? Eu não vejo tanta confiança, apesar do Tite passar, apesar de ter chamado os caras de confiança. Apesar eu não vejo, dos números. Acho que a maturidade dos jogadores aí não estão, sabe, em alta. Esses jogos contra a Croácia e a Áustria vão definir muito o que vai ser o Brasil para a Copa, entendeu? E aí é só esperar que venha o melhor, mas sinceramente eu acho que não passa das quartas ou as semifinais. Concorda, Francisco? Concordo. Só uma linha de raciocínio, né? Por favor. O Brasil, ele vai sediar, ele vai se preparar na cidade de Sochi, tá? O Brasil vai ficar preparado na cidade de Sochi, né? Uma logística aí que fizer. Felipe, e o futuro do Brasil na Copa? Olha, eu acho que o Brasil, ele chega à final. E eu acredito no título. Por que ele chega à final? Por quê? Porque se você pegar o que eu acho que foi o técnico da Alemanha que disse, né? Ou foi alguns jogadores da Alemanha que disse que o Brasil tinha evoluído bastante da Copa agora com a chegada do Tite. Até o José Mourinho. Até o José Mourinho, não falou foi Brasil disso? também. Então, se você pegar essa Copa já não tem Holanda e Itália, que são 2 grandes potências, né? Quer dizer, são 2 a menos. E você pegar uma Alemanha que está passando por uma reformulação. A Alemanha, ela está pronta, claro, que tem ainda jogadores, mas ela está passando por um processo de reformulação. Inglaterra nem se conte. Portugal só tem Cristiano Ronaldo, perdoe. Só tem Cristiano Ronaldo. As únicas seleções que eu vejo mesmo, que estão quase no mesmo patamar, pode-se dizer, no mesmo patamar do Brasil, são a França e a Espanha. As únicas? As únicas 2 que estão no mesmo patamar do Brasil. Vão ser os únicos desafios? Os únicos desafios. Porque eu acredito que não vai ter surpresa, assim, de uma seleção, por exemplo, do Egito. Se só ter Salah, o Salah vai arrasar na Copa, né? Acabar com a Copa. Então, Portugal, Cristiano Ronaldo. Salah, o Mané, Senegal, né? Mané, Senegal. Senegal, com todo respeito, eu acho que não chega. Então, eu acho que entre essas... o título vai ficar entre a Alemanha, a Espanha, a França e o Brasil. Leonardo, tu concorda com isso? Eu vejo dessa maneira também, porque a gente pode colocar a França. A França ela tá com uma base muito boa de garotos, né? Mbappé, E não convocou o Benzema e o Ribéry, né? Não convocou o Benzema e o qual outro? Ribéry, pois é. Então, Difícil. Francisco. Oi. Os únicos desafios para o Brasil na Copa, de todos os times que vão concorrer, vão ser só Espanha e França. São os únicos que podem concorrer com o Brasil.
Espanha e França, a dona Alemanha também, é um risco. A sorte do Brasil é que não tem a Itália e a Holanda, que está por fora, que são os pais do Brasil, né? A Holanda principalmente. Eu acredito, pegando o mote do Matheus, que disse que o Brasil chega ali até as quartas de final, eu acredito que ele vá um pouquinho mais longe, mas o título eu acho que é uma estrela que pesa. Ainda é cedo para falar isso, Ainda é cedo para falar? Leonardo. Com todo respeito, mas a minha convocação a respeito do Luan, assim, é difícil até falar, né? Porque o garoto tá voando, né? No Grêmio, né? Eu não sou crítico do Tite, mas assim, eu avalio que o Luan, que fez nas Olimpíadas, né? É uma coisa extraordinária, né? Porque o Brasil, durante a fase de grupos, o Brasil estava tendo jogos complicados. Na fase já final, que é a fase dos playoffs, o Brasil que começou a se impor, jogar e com a entrada do Luan, o Brasil melhorou mais. Sim. Deu mais volume de jogo, deu mais pegada, né, ritmo. E só para finalizar, né, só para eu finalizar, Pode finalizar. o Luan era para ter sido convocado, porque do Grêmio, o que ele fez na Libertadores no ano passado foi incrível. Fenomenal. Felipe. Mas aí tem a questão, meu amigo, né? Não jogou na Europa, só no Brasil. Só no Jogar Brasil. na Europa é um pré-requisito para a Copa. Eu acho que sim. Hoje em dia Por conta de quê? Por conta da Porque tem outros experiência que times você ganha lá? Tem os times internacionais, cara. É, Todos jogam lá fora, todos entendeu? jogam lá fora. E se você pegar naquela Copa, eu acho que foi o Felipe, foi o Dunga, não foi? Que deixou o Neymar e o Ganso de fora. 2010. Tava jogando só no Brasil. Tava no auge, mas tava jogando só no Brasil. O Neymar, eu acho que tinha uns 17 a 18 anos. Nessa se eu não me engano. faixa. Então, hoje, pra você jogar uma Copa, você tem que ir pra Europa. Então, a Europa é o termômetro do futebol mundial, A pode dizer Europa isso? é uma vitrine. Com certeza. Uma vitrine. Porque se você pegar a final que teve entre o Real Madrid e o Grêmio, o Real Madrid jogou na maior tranquilidade. Agora se você pegar o Corinthians e o Chelsea, Aí foi totalmente Foi diferente. totalmente diferente. E a gente não viu, o Luan não apareceu, né? Também tem O Luan isso. não apareceu. Claro. Quem é o outro também? O meio campo, o Arthur. O Arthur também. O Arthur também não apareceu. Então, eu acho que pra você jogar uma Copa, CBF. você tem que se destacar hoje na Europa. E a CBF vê muito isso também, né? A CBF vê muito a questão de grife, né? Marketing. porque o pessoal que joga lá fora, o Neymar, ele é uma marca, cara. Ele não é sem um jogador, dúvida. ele virou uma marca ambulante. E uma informação, tá? Neymar vai permanecer, me parece, no Paris Saint-Germain. Vai. Tu não acha, Leonardo, que o Tite possa cometer o mesmo erro que foi cometido no passado pelo Dunga, de transformar ele num símbolo muito grande, e ele tava com aquele problema na perna? Eu acho que não, né? Porque eu acho que o Brasil tem outros jogadores que podem se destacar nessa Copa. O Douglas Costa, né? Sem dúvida. Esperamos que sim. E- Espera. O time, Francisco, não depende do Neymar nessa Copa, então. Claro que depende. Pouco. Depende. Porque o Neymar ele é um meia que não é aquele meia camisa 10 de ele fato não é. direito, mas é um meia que tá ali olhando ali na área para ir pro ataque. Não dá Ele pra. mandou- Não dá Ele pra. Dá tem, bola. ele tem o seu diferenciado, né? Que é o individualismo. Quando o Neymar pega na bola, você É o não vai show. saber o que ele vai fazer, É né? imprevisível. É imprevisível. Eu costumo dizer que se o zagueiro esperar a decisão dele, ele toma caneta. Toma. O que tu acha, Matheus? Eu acho que ainda o Neymar, ele é o grande cara de referência pro Brasil lá fora, certo? Eu vou ver a Copa, certeza. o pessoal tá vendo na Alemanha, eu vou ver o do Brasil, porque tem o Neymar, é o cara que eu conheço. Só que assim, ainda pro Neymar ainda falta muita maturidade, sinceramente. Porque ele só sai, ele parou com isso, mas ele ainda cai muito. Ele é novo ainda, Ele é né? novo, Ele é cara. novo. Mas ele tem que amadurecer, entendeu? Com certeza. Se Ele um já dia- melhorou bastante, foi? Quê? Já melhorou, porque, pelo amor de Deus, 8 anos se tiver 8 anos, melhorado. né? Se melhorasse só Mas eu muita acho perda. assim que o Neymar, o sonho dele é ganhar uma bola de ouro da FIFA. Só que enquanto ele não parar com esse cai-cai, não parar com aquela, sabe? Tipo, Aquele se ele não leve. jogar coletivamente com o time, ele não vai ganhar, cara. Então, pro Sinceramente. Neymar, menos individualismo, mais coletividade. Exato. A Copa do Mundo tem que ser isso, pelo amor de Deus. Leonardo, tu não acha que talvez esse individualismo do Neymar vá prejudicar? Ele vai prejudicar ou ele vai favorecer? Olha, o Ou individualismo. ele é muito perigoso? O individualismo, ele tem que ser de acordo você jogar pro time, né? Exato. Na maneira que você faz. coletivo. Na maneira que Individualismo você. pro time é uma coisa meio porque incongruente, isso, né? porque na medida que você vai ferular, o cara dribla demais. Não, dribla, mas seja direto, objetivo.
né? Joga pro time. Tem a visão e a tem a visão visão pra da frente, né? O Paris Saint-Germain contra o Real Madrid, o Neymar pouco fez, se vocês forem avaliar no contexto. Exatamente. Mas aí, porque o Paris Saint-Germain também, ele tem um material humano, mas eu acho que falta, porque como até falaram, né, na imprensa, o Paris Saint-Germain é um time de um país, Então, o Neymar, se transferir muita carga para ele não vai fazer. Ele toda a não aguenta diferença. pressão Não muito. aguenta pressão, sem dúvida. Existe algum outro jogador que possa se equiparar ao Neymar, que esteja no time do Brasil? Eu vejo. Felipe Coutinho, Douglas Costa. Tanto como bom jogador quanto símbolo pro time, Felipe. Olha, eu acho que sim. Começando pelo sistema defensivo. Marcelo, né? Se o Daniel Alves fosse para a Copa, Ele também a gente ia ter os dois maiores laterais do mundo, tanto o esquerdo como do lado direito, né? Aí você pega o Paulinho, né? A facilidade que o Paulinho tem de chegar dentro de uma área, não é para todo volante. Não é para todo volante a facilidade que o Paulinho tem de chegar dentro da área. Aí vem o Willian, vem Coutinho, vem Neymar, vem Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, que é aquele centroavante, né? Que não fica só na área esperando a bola ali cair de paraquedas. Não é o Gabigol, né? Tem Firmino no banco, que vive uma ótima fase. Fernandinho, né? Uma grande fase. Então, Por falar em time fora de campo, o time fora de campo do Brasil que está na cadeira, ele pode aguentar perdas durante o jogo? eu acho Felipe. que sim. Eu acho que sim. É como eu disse, o Brasil, eu acho que ele está preparado. Porque só em você resgatar o seu torcedor, né? E Levantar fazer a e uma autoestima e fazer com que, olha que teve amistosos que o Brasil jogou, que o Brasil começou perdendo. Isso. Exatamente. O poder de reação do Brasil Pega pife. era muito impressionante. O Brasil chegou a virar jogos que foi contra a Itália, não foi? Contra a Itália. Ninguém esperava aquilo dali do Brasil. Então o Brasil ele tem um poder de reação, né? Embora que ele leve um gol, mas ele não foge daquele padrão de jogo. Vai tentar um empate, a vitória. Verdade. O que tu acha, Leonardo? Também acho. Porque ele já tem um desenho tático, né? Ele joga um formato, né? Bem lembrado mesmo. O time está preparado para lidar com perdas nesse desenho tático? Olha, perdas eu acho que, a meu ver, não, né? Porque eu acho que o Brasil tem peças que possa repor. Principalmente no sistema ofensivo. No sistema ofensivo, o Brasil tem Eu demais. vejo a maior... Exatamente. Quem seria a referência do banco O banco, pro Brasil? pra mim, como vai ter o Douglas Costa, provavelmente vai ser banco. E pra mim é uma das... Firmino também. Firmino. São jogadores de alta qualidade. E tem o Willian, né? Parece que... O Tyson também. O Tyson vive uma grande fase também. Inclusive foi homem de confiança do Tite, né? Na época do Internacional. Né? E o detalhe também, o desenho tático do Brasil é com 4-1-4-1, né? É o estilo do Tite, né? A gente fala, né? Mas eu vejo que o sistema defensivo do Brasil é bom. Mas o Daniel Alves saiu, estamos falando assim, o Brasil está quebrado. Não vejo não, porque tem jogadores que podem suprir essa ausência do Daniel Alves. Se jogar o Brasil com a força do torcedor, empurrar o time com a motivação e acreditar nessa seleção, sem dúvida para o Brasil dá para conquistar esse ex. Então é com essas palavras finais do Leonardo, palavras motivadoras, quase que poéticas, que a nossa conversa acaba por aqui. Eu queria só uma palavrinha final de todo mundo com relação a Brasil final de Copa, caso isso aconteça. Contra quem seria? Qual seria o melhor time para o Brasil jogar no final de Copa? França. França? Pra mim é França. Eu quero a Argentina. Uma Alemanha seria muito... Seria bom, né? Uma Alemanha, uma revanche, né? Quem sabe o Brasil faz 7 anos. O que tu acha, Felipe? Eu acho que França, pela história, né? Porque o Brasil, acho que ele ganhou muito pouco da França. Aquela eliminação que teve, né? Do gol do Henry. 98 também, né? 3x0. 3x0. Muito culparam o Roberto Carlos, né? O Ronaldo também. Ronaldo, né? E detalhe, hein? Eu vou fazer a crônica da Copa. Pronto. Fique ligado. Vamos aguardar e vamos colocar aqui E vamos transmitir também, né? Em 2022. Com certeza. Graças a Deus. Então, lembrar para você que nos segue através da Rádio Fortaleza FM de nos seguir nas redes sociais também, Facebook, Projeto Os Focas, YouTube, Instagram, Os Focas. Segue lá que logo mais esse vídeo vai ser postado na internet. Aguardamos você, ouvinte, no próximo Focas no Esporte, se Deus quiser.